Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre reconstrução e reformulação de textos. Eu sou a professora Estela e esse é o nosso intérprete, Valdilson. O objetivo dessa aula é reconstruir o texto com cortes, acréscimos, reformulações e correções para aprimoramento, edição e publicação final. E nós vamos ver como isso se aplica na prática, com um texto de exemplo. Reading, leitura. Pay attention at the text. Preste atenção nesse texto aqui. Preste atenção, inclusive, nos detalhes que você tem em volta nele. Em todos os detalhezinhos, nas imagens, no título, eles estão ali para te dar algumas dicas. Então, veja só. Você tem aqui explain that stuff, que está ali na parte de cima, diz you are here, você está aqui, e ali ó, homepage, esse termo nós usamos aqui no Brasil mesmo sem tradução. Transportation, uma palavra em inglês bem parecida com uma em português, né? Transporte. Roller coasters. Então, o nosso título é roller coasters, mas será que você sabe o que significa roller coasters? Talvez você nem precise consultar o seu dicionário, é só você estar atento a essa imagem aqui. O que você vê nela? Uma montanha-russa, certo? Então, essa é a temática do nosso texto, by Chris Woodford, feito pelo Chris Woodford. Pode ver que como é um texto online, ele sempre vai ter ali last updated, quando ele foi atualizado pela última vez. E aqui foi em May 15, 2020, 15 de maio de 2020. Vamos ao texto. We can't all be racing drivers or astronauts. Not everyone can dive to the bottom of the sea or climb up Mount Everest. But we can all go on roller coasters and see what it feels like to push ourselves to the limit. You might think roller coasters are all about testing your body, but your mind's being worked out too. The mental whole physical experience so much more exciting. Let's take a closer look at the science of extreme rides. Então, nesse texto sobre as montanhas russas, é importante a gente perceber que o tema vai ser explorado não apenas sobre o que vai acontecer na tensão do seu corpo de ser levado para cima, para baixo, dando voltas naquele carrinho em que você está preso apenas pelo cinto de segurança e vivendo altas emoções, mas também a gente perceber os limites da nossa mente, o quanto a gente se desafia. E é isso que o site Explain That Stuff vai explicar para a gente de uma forma mais simples, mais cotidiana. Explain that stuff. Number 1. Where's the text from? Então, de onde esse texto foi tirado? A dica é, observe o suporte, ou seja, onde o texto é apresentado e demais detalhes. Para isso, você tinha que observar bem as margens do texto, ok? Fique atento a isso, tá aqui na tela e agora é sua vez.
Vamos à correção do exercício. E aqui, where is the text from? De onde é o texto? É muito fácil a gente perceber que ali em cima tinha uma linha de domínio. Isso é típico de textos online. Então, a resposta seria It's from a website. É de um website. Exercise 2, exercício 2. What can you guess by the name of the website? O que você consegue supor sobre o nome desse website? Does the expression stuff sound very scientific? Stuff parece uma coisa bem científica ou mais informal? Who do you think the article was written for? E aí, qual é o público-alvo desse texto? Para quem ele foi escrito? Você consegue supor qual seria a faixa etária dessas pessoas? Qual será que é o intuito delas em lerem esse texto? Tá com cara de ser um artigo científico ou um texto mais informal? Can you see evidences of that in the way the text is written? Agora vá ao corpo do texto e localize onde estão as evidências disso que você percebeu depois de lê-lo por completo. É a sua vez.
Vamos à correção? Lembrando, essa é uma questão em aberto, então você vai fazer o seu texto com o seu vocabulário em inglês e aqui vamos a uma sugestão de resposta. Você já sabia que se tratava de um texto online, em um website? Você já sabia também que ele ia trazer sempre a explicação de coisas interessantes, especialmente para o público jovem. E ainda que isso está bem claro no vocabulário. Foi assim que nós chegamos a essa resposta. It's a website that explains interesting things for teens informally, considering its vocabulary. E aí, conta pra mim, você já viu esse tipo de site apenas da língua inglesa ou também tem exemplos da língua portuguesa? Isso faz parte do seu cotidiano? Não fica bem mais fácil para a gente compreender coisas que a gente acha interessante, mas que às vezes são muito científicas, quando a gente consegue fazer uso de sinônimos? É para isso que a gente está vendo como reformular as questões, para a gente realmente adequá-las a essas situações de comunicação. Answer about the text. Responda sobre o texto. We can't all be racing drivers or astronauts. Not everyone can dive to the bottom of the sea or climb up Mount Everest, but we can all go on roller coasters and see what it feels like to push ourselves to the limit. Questão 3. Who do you think would be interested in knowing about roller coasters? E aí? Você percebe que tem um público que tem interesse maior por montanhas russas? Eu sei que tem muita gente que tem medo disso, mas parece que tem uma faixa etária em que a gente está disposto a ver quais são os nossos limites, não é mesmo? É agora que você vai pensar nisso para responder essa questão.
Vamos à correção. Você deve ter percebido que a gente tem um trecho do texto aqui, em específico, que vai te ajudar a responder. Então, como a resposta é em aberto, a ideia não é que você vá para outros horizontes. A análise de texto é segundo o próprio. Inclusive, eu recomendo que você faça uma citação. Vê ali como o texto termina. Diz assim, a última frase: But we can all go on roller coasters and see what it feels like to push ourselves to the limit. Então, se a questão estava falando a quem o texto se endereça, quem que vai ter interesse nisso, a gente tem que pensar que a montanha-russa, ela é para pessoas que gostam de se desafiar, que gostam de ser levadas ao seu limite. Ficaria assim, então. People, lembre-se, a palavra people, ela é um substantivo com um plural irregular. A gente tem o termo person, uma pessoa. E quando a gente está falando de várias pessoas, do plural, a gente vai colocar people. As pessoas que fazem o quê? Push themselves to the limit, que se levam ao limite. Se falava isso no texto, mostra que você leu o texto e cita aquilo com uma aspa simples, já que a gente fez uma adaptação. Practicing. Vamos a uma prática? Essa prática não é só para mim aqui, professora Estela. Você vai poder levá-la ao seu professor, porque vai ser um momento de você reformular o texto que a gente tem ali no website Explain That Stuff, visto nessa aula que falava de roller coasters, da montanha-russa como tema principal, mas pensa como você readaptaria essa ideia para se dirigir a outras pessoas. Let's make posters to present all that interesting information to younger children. Bom, você deve se lembrar que quando você era mais jovem, você não tinha o mesmo domínio de palavras que você tem agora. Então as pessoas falavam para você tudo de um jeito mais simplificado. Lembra disso, pratica essa empatia e pensa como você trataria esse tema das montanhas russas para apresentar para crianças pequenas. Ao fazer um pôster, já percebeu? É uma palavra do inglês que a gente usa muito aqui no nosso cotidiano de brasileiros. Você vai fazer esse cartaz, então, com um forte apelo visual. Você vai pesquisar não apenas as palavras sinônimas que vão deixar tudo mais indicado para esse público, mas você também vai mostrar nessa atividade que você consegue extrapolar usando bem recursos. We have to adapt the text for children to understand it. Então, nós vamos adaptar o nosso texto para que as crianças possam entendê-lo. Remember to use synonyms and to pay attention to the concepts and vocabulary you choose to use. Então, aqui a ideia é que você use sinônimos. Você se lembra o que são os sinônimos? São palavras que são semelhantes, que levam ao mesmo sentido. E aqui, é claro, você vai pegar aqueles mais simples, porque você está se reportando a crianças. Toma muito cuidado para na hora de fazer teu cartaz você não perder a essência dele, que é o tema principal. Roller coaster, é a montanha-russa, beleza? Also, illustrate your poster so children will be interested in it. Bom, o bom do cartaz é isso. Ele tem esse apelo visual e você manda bem no desenho, faça uma ilustração bem bacana, bem colorida, ou então você tem recursos em casa como revistas para recortes, pode fazer uma impressão de uma foto de montanha-russa que você pesquisou na internet e gostou muito. Essa é a hora de você usar a sua criatividade para usar isso como um recurso para o seu texto ser mais atrativo e levar a atenção de crianças. Então, nada de usar letrinha pequena que vai dificultar demais pensando em alguém que fosse lê-lo. Share it with your teacher.
Então lembre-se, essa proposta aqui, ela serve também para o seu professor observar como que foi o seu avanço. Lembre-se de tratar com ele como você vai fazer. Envie uma foto do seu cartaz em algum momento, por meio do Google Meet, fazendo uma videochamada. Ao reescrever um texto, é preciso levar em consideração o público-alvo, o vocabulário e o conteúdo do texto. Então aqui, a proposta é que o nosso público-alvo seja crianças pequenas. Lembre-se como você era pequeno e as pessoas precisavam explicar tudo para você em um vocabulário mais simples. Busque os sinônimos e assim você vai chegar na linguagem que você vai ter que utilizar ali e sem esquecer de perder o tema principal. What did we study today? O que nós estudamos hoje? Como reformular um texto, fazendo as devidas adaptações, levando em consideração seu público-alvo. E é isso, nesse vídeo nós falamos sobre a reconstrução e reformulação de texto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!